Parabéns, meninas! Você chegou à metade do primeiro trimestre e isso é muito legal. As mudanças são imensas e um turbilhão de emoções está passando na sua cabeça, não é mesmo? Falando em você, meninas, nesse momento é muito comum que você comece a sentir cólicas. E essas cólicas muitas vezes vêm também com umas fisgadinhas e isso gera medo. Óbvio, medo do tão temido aborto. E a gente precisa sim falar sobre isso. Inclusive, é muito comum, às vezes, até sair um pouquinho de sangue. Só que o sangue nunca é um bom sinal e deve ser sempre investigado. Inclusive, eu já gravei um vídeo aqui falando sobre sangramento no primeiro trimestre. Vou deixar um cardzinho aqui para que você possa entender e compreender um pouquinho mais sobre isso. Porque às vezes é só o processo de nidação, de fixação do seu girininho, do seu feto no seu útero. E isso é muito comum. Mas as cólicas persistentes e o sangramento sempre devem ser avaliados. A barriga nesse momento está um pouquinho mais evidente, mas ainda ninguém percebe que você está grávida, a não ser se for a sua segunda ou terceira gestação. Como seu útero já tem memória e suas fibras musculares já se distenderam uma vez, é muito comum agora você já ficar com uma barriguinha um pouquinho mais acentuada. Então não se assuste, isso é comum. Outra coisa que eu preciso falar com vocês, e principalmente com os acompanhantes, com os maridos, com os pais dessas crianças, é a mudança de humor. Agora essas meninas vão ficar cada vez com o pavio um pouquinho mais curto do que já são. Meu Deus, eu então, coitado do meu marido, Jesus amado. Mas essa oscilação de humor é extremamente comum devido aos hormônios que estão ali à flor da pele. E aí, consequentemente, nós temos uma outra coisa complicada, que é a diminuição de libido. A maioria das mulheres grávidas nesse período gestacional vão começar a não querer e muitas vezes até rejeitar o marido. Isso é super comum. Mas algumas, na verdade, é o oposto, acabam subindo pelas paredes. E você aí, me conta, coloca aqui nos comentários, eu posso te ajudar nessa questão. Mas isso é muito comum também, fiquem bem tranquilas que depois melhora e volta ao normal. E a gente continua sentindo enjoos, principalmente os enjoos matinais, e aumento da vontade de urinar, fazer xixi toda hora, não é mesmo? Agora vamos falar do seu bebezinho? Oh meu Deus, como esse bebezinho está maravilhoso e cada vez crescendo mais. Agora ele já tem um pouquinho maior aí o tamanho, 9 milímetros, e o peso dele em torno de 8 gramas. Ele ali parece um feijãozinho, uma semente de feijão. E esse bebezinho, gente, ele começa a aparecer uma outra coisa, o nariz agora dele começa a aparecer. Só que ele ainda tem aquele formato de C, como se fosse realmente um girininho. E ele tem uma cauda. Essa cauda ainda persiste até um pouquinho mais. Sabe algo muito legal que acontece com o seu bebezinho nessa semana? Ele começa a se mexer involuntariamente. São os primeiros movimentos, mas ainda, como ele tem muito espaço nesse útero, você não vai sentir. Isso vai demorar um pouquinho ainda e fique calma e tranquila, que é a melhor sensação do mundo e a gente sente muitas saudades depois. Aproveite! Algo bem legal que está acontecendo com o seu bebê são os ossos que estão começando a ter a formação. E o seu cérebro, uau, ele também está a todo vapor, 100 células por minuto de divisão celular para esse cérebro começar a funcionar. Incrível, né? E outra coisa, o braço está começando a ser dividido pelo nosso amigo cotovelo. Incrível, quantas mudanças o seu bebezinho está passando nessa semana. A dica principal que eu te dou para essa semana é procure um dentista. Oi? Como assim, Tiffany? Sim. Algo muito importante que a gente precisa falar é sobre essas questões dos abortos. E vocês sabiam que infecções geram abortos? Sim. E a entrada, muitas vezes, de problemas
de infecções é pela boca. A gente precisa cuidar sim. Então a primeira visita é visita ao dentista e aumenta também a questão da própria gengivite. Tudo fica muito mais sensível porque o seu corpo está cheio de sangue. E aí as extremidades começam a ter esses problemas de sangramento, muitas vezes até sangramento nasal. Procure então um dentista que ele com certeza vai te ajudar. Outra coisa muito importante para essa semana também é a tipagem sanguínea. Fazer um exame de sangue para verificar a sua tipagem sanguínea. Se você for RH negativo, a gente vai precisar tomar um pouquinho mais de cuidado com relação ao seu bebezinho. E aí, gente, tema para outro vídeo. Nesse momento é muito importante também que você entre em contato com a RH da sua empresa e conte a novidade. Mas eu falei para vocês, segura um pouquinho para contar para o resto da galera, porque a gente ainda tem um risco aí, infelizmente, de abortos. Mas o RH precisa saber para justamente poder te liberar a fazer os exames que agora a gente precisa sim começar a fazer. Falando em exames, é bom verificar como estão as suas vacinas. Precisamos ver a questão da vacina e também se você é reagente à toxoplasmose. O seu médico com certeza vai te orientar com relação a tudo isso. E aí a gente tem também o momento dos desejos. Vai começar a sentir uma vontade de comer coisas estranhas. É super comum. E observe isso porque normalmente os desejos é um déficit, é algo que está faltando no seu corpo. Inclusive eu já gravei um vídeo sobre isso, vou deixar um cardzinho aqui porque vale a pena para você entender um pouquinho mais sobre isso, porque não é frescura e a gente tem que ficar de olho sim com relação a esses desejos do gestante. E outra dica que eu te dou, se você está sofrendo com enjoos, é aumente limão. O limão ajuda muito nesse processo, e principalmente se ele for gelado. Então, um picolézinho de limão ajuda muito. E nada de ficar em jejum, coma de 3 em 3 horas, que vai te ajudar muito. Parabéns pela sua 7ª semana e a gente se vê semana que vem. Um grande beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.